Canal, audiobook, ouvir e aprender. Candlestick. Um método para ampliar lucros na bolsa de valores. Identificando padrões de candles. A análise de candles se faz pela identificação de figuras gráficas pré-estabelecidas que aparecem com certa frequência nos gráficos e representam uma reação do mercado à tendência estabelecida. Este sinal, ao demonstrar fatores psicológicos e emocionais dos traders envolvidos nesse mercado, pode nos alertar sobre uma reversão iminente no movimento atual dos preços do papel, quando este estiver muito saturado. Essa reversão poderá acontecer nos próximos pregões. Assim, munidos dessas informações, podemos nos colocar em alerta, definindo nossas ações para qualquer movimento que o mercado possa tomar. Os padrões de candles existem às centenas na terminologia original japonesa. No entanto, como premissa e por julgar mais produtivo do ponto de vista didático, apresentarei os padrões gráficos que considero mais relevantes. Reforço para o leitor que mais importante do que decorar centenas de padrões é entender as reações e forças que existem por trás deles, identificar pequenas variações desses padrões, bem como seu posicionamento na figura gráfica total, e o quanto isso pode influenciar na confiabilidade do sinal dado pelo padrão de candle. Ao contrário do que muitos pensam, um determinado padrão de candle, dependendo da figura gráfica total em que está inserido, pode motivar ações diferentes, principalmente se aliado a fatores externos, sociais e econômicos. Um estudo bem embasado desses fatores pode influenciar nossa decisão de agir no mercado, levando-nos até a desprezar o sinal dado, por não identificar nele potencial de confiabilidade. Outro fator de vital importância, sem o qual a análise de candles se torna inviável, é a associação do volume negociado no pregão com os padrões identificados. O volume confirma ou não o padrão, dando diferentes graus de confiabilidade. Aconselho montar seu esquema de análise, colocando, abaixo do gráfico de candlestick, um gráfico de barras do volume de cada pregão, de forma a facilitar a visualização da variação de volume nos dias do padrão e nos dias anteriores e posteriores. A figura 2.1 mostra um esquema de gráficos que eu uso. Costumo traçar não só o volume financeiro, mas também o montante de negócios realizados a cada dia. Figura 2.1 Candles com volume de negociação. Os padrões de candles podem ser formados por figuras de um único candle ou figuras compostas por vários candles. As figuras podem ser altistas, quando indicam uma reversão de uma tendência de baixa para alta, ou baixistas, quando indicam uma reversão de uma tendência de alta para baixa. Se você já leu algum livro ou artigo sobre análise de mercado, deve ter se deparado com os termos em inglês usados para indicar tais situações. Os americanos costumam chamar os movimentos altistas de bullish e os movimentos baixistas de bearish. Usaremos esses termos na identificação dos padrões de candles, colocando os nomes de cada padrão em português, inglês e, em alguns casos específicos, também em japonês, por ser o nome mais usual do padrão. Dessa forma, o leitor ficará familiarizado com o vocabulário usado na análise de candles. Em relação ao termo reversão, é preciso colocar aqui uma ressalva importante. Reversão, na análise de candles, não quer dizer necessariamente que os preços tomarão o sentido geometricamente oposto à tendência em vigor no gráfico, muito menos que a força da nova tendência equivalerá àquela da tendência antes estabelecida. No mercado de ações não vale a lei de ação e reação, que estudamos nas aulas de física. Uma reversão pode ser a mudança de um movimento de baixa para um movimento de alta, mas pode ser também uma mudança nos preços para um movimento lateral, com pequenas oscilações, porém sem definição específica, que chamamos de acumulação. Depois de um período de tempo nesse processo de acumulação, os preços podem retomar outro movimento, que poderá ser de alta ou de baixa. Além de alertar para possíveis reversões, os padrões de candles podem também indicar a continuação de uma tendência estabelecida, reforçando a confiança do investidor na posição tomada. Esse grupo especial de candles é denominado padrões de continuação e será estudado após os padrões de reversão. Por razões didáticas, preferi colocar agora, de início, todos os padrões de candles, discorrendo sobre sua identificação, seu grau de confiabilidade e os fatores psicológicos básicos por trás de cada figura, dando assim uma visão geral ao leitor sobre os recursos de que disporá para sua análise. Depois dessa exposição inicial, trato do aprofundamento no estudo de fatores mais genéricos e mais amplos aliados ao processo de análise, num momento em
que o leitor já terá uma boa base sobre os padrões gráficos. Nessa segunda parte, abordo também as estratégias adotadas com base nas análises e a aplicação conjunta da análise de Canvas com outras ferramentas ocidentais de análise técnica. Canal Audiobook Ouvir e Aprender. Candlestick. Um método para ampliar lucros na Bolsa de Valores.